Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje o vídeo é muito especial porque nós chegamos aos 1000 inscritos, coisa que levou um tempinho, quase um ano aí de canal, mas que eu fiquei muito feliz por você aí que está assistindo, você que ajudou, que faz parte desses 1000 inscritos. Acredito que hoje no vídeo agora já deve ter passado dos 1000 inscritos. Decidi fazer esse mês vários vídeos em comemoração aos 1000 inscritos que chegamos aqui no canal. Uma pausa também para dizer que tem duas novidades aqui no canal, que é o podcast Clube do Livro das sextas-feiras, que sexta-feira agora, dia 21, tem a inauguração do podcast com o primeiro episódio muito bom lá. Outra coisa também é o grupo do Telegram, então se você gosta de grupo no Telegram, eu montei um do canal pra gente poder conversar bastante sobre nossas leituras, fazer enquete e também jogar alguns links lá para vocês de livros que estão em promoção, que eu sempre tô de olho, e no final do mês vamos fazer um sorteio em comemoração aos 1000 inscritos. E o sorteio vai ser feito pelo Telegram. Então você está convidado e o link está na descrição. Agora, bora voltar pro vídeo. Então, sem mais delongas, o vídeo de hoje vai ser sobre fatos literários sobre mim, pra gente se conhecer mais. Eu acho que chegou esse momento da gente se conhecer um pouco mais, vocês me conhecerem e a gente conversar bastante, trocar mais ideias aqui nos comentários do vídeo. Bom, primeiro de tudo, assim, qual foi o primeiro livro que eu li, que eu me lembre, né? Tirando os livros de autoajuda que eu lia há muitos anos atrás, religiosos que eu também lia há muito tempo atrás, então esses eu vou tirar da minha lista e eu vou colocar aqui o primeiro mesmo que eu li de uma história muito legal que eu gostei da época, que é Marley e Eu. Eu li esse livro em 2008, mas foi um livro que eu gostei muito, que eu fiquei muito fissurado com a história e acabei, no final eu lembro que eu até chorei. Eu comecei a ler outros livros, depois eu li A Cabana, e aí eu fui me familiarizando com alguns livros daquela época, né, 2008, 2009. O meu autor favorito, acho que não é muito difícil descobrir, mas é o Stephen King. Foi um dos primeiros que eu conheci, é um autor que descreve muito bem as coisas, ele leva a gente em lugares muito obscuros, muito loucos. E é um autor que tem tantos livros que eu vou envelhecer lendo, conhecendo todos esses livros dele. Um outro fato literário sobre mim é que eu escrevia muito, eu gosto muito de escrever, gosto mesmo. Eu escrevia quando era criança, depois eu parei, aí depois com 20 anos mais ou menos, lá em 2008 de novo, eu voltei a escrever. E aí eu criei um blog lá no Blogspot. Acho que todo mundo que passou pelos anos 2000, adolescência aí, talvez tenha criado um Blogspot. Então eu criei um Blogspot para escrever coisas, crônicas, coisas da vida, pensamentos e tal. Até que eu decidi criar uma história. E nessa história acabou virando uma série. Cada semana eu postava um capítulo lá no blog e começaram a surgir alguns leitores. Foi tipo um Wattpad, mas na época acho que não existia o Wattpad. Foi uma experiência muito boa, que eu amava escrever de verdade. E funcionou super bem pra mim naquela época, lá em 2008. Fiz em 2008, em 2009 escrevi algumas histórias que finalizei, depois eu tirei do blog. E aí, por conta disso, eu continuei depois com o blog. Eu voltei a escrever uma história nova que eu queria muito. E essa história deu muito certo, porque eu consegui escrever um livro. Então sim, esse fato, essa curiosidade aqui é sobre um livro que eu escrevi. Eu vou até mostrar pra vocês. Talvez você aí não saiba, talvez você não me conheça. Tem gente que já sabe, porque eu já divulguei no Instagram, mas tem gente que não sabe. Esse é o livro que eu publiquei, e eu publiquei em 2018. E foi uma experiência muito boa, se chama É Tudo Luz e Sonho. Esse livro aqui eu conto a história de um cantor, de um rapaz, né, que tem a vida bem simples e vira um cantor famoso, famosíssimo. A ideia do livro, além de contar uma história de uma pessoa, de um personagem, uma ascensão, um crescimento, alcançando o sucesso, é também mostrar como é a vida de cantores por trás dos holofotes, dos bastidores. É uma vida comum, como a nossa, é uma vida muito complicada, com paparazzis, com pessoas que perseguem, com fãs malucos. Então é uma aventura, um romance, um drama, que acontecem várias coisas aqui, desde o zero da vida dessa pessoa, do nada, da lama que ele vivia, até o sucesso como cantor brasileiro. Foi uma experiência muito boa que eu tive. Esse livro tem 288 páginas. Serviu bastante para algumas escolas que pegaram e que adotaram ele para ser paradidático, né, para ensino médio. Então eu fiquei muito feliz. Eu fiz
a sessão de autógrafos numa livraria aqui perto, que foi uma experiência que eu, assim, foi inesquecível que eu tive, sabe? Pretendo mais pra frente fazer talvez um relançamento desse livro, acrescentar algumas coisas novas nele, ou lançar como tá mesmo, porque é uma história muito emocionante. Muita gente que leu chorou, muita gente que leu se emocionou bastante, porque é um drama, gente. Se você gosta de dramalhão, se você gosta de uma história, assim, bem carregada de momentos emocionantes, de altos e baixos e muito drama, talvez você curta essa história aqui. Outro fato literário meu é que eu criei um canal literário há muito tempo atrás, lá em 2014. Eu só falo de datas aqui, você deve estar olhando e falando, caraca, essa pessoa é Matusalém, tem muitos anos. Sim, eu criei um canal literário lá em 2014, no início de 2014, porque eu já comecei a acompanhar o BookTube, comecei a acompanhar algumas pessoas da época, que eu fiquei, assim, muito empolgado com esse mundo. Foi a época que eu tinha voltado a ler bastante, lá em 2012, 13, e aí eu criei esse canal, mas não deu muito certo, porque eu não dei continuidade. Eu não entendia muito como funcionava o YouTube, eu não entendia de algoritmo, eu achava que era simplesmente postar e é isso aí. Então eu não divulgava, não acontecia nada. Mas apareciam algumas pessoas do nada lá, comentavam, tinha algumas visualizações, mas foi algo que não deu muito, eu não dei muita continuidade pelo trabalho que dava e também pela demanda de leitura que exigia na época, né? Até hoje, inclusive, só que hoje eu leio muito mais do que na época, então não dava pra ficar criando vídeos, sendo que eu lia um livro por mês. O outro fato literário é que eu acompanho o BookTube desde 2013, como eu falei pra você aí, e era uma época muito louca, né, tipo, de pessoas que hoje, alguns booktubers permaneceram até hoje, tipo, o Geek Freak, o Paulo Hatz, a Pan, a Tatiana Feltrin. Era uma galera que eu acompanhava lá atrás, lá daquela época. Tinham outras pessoas também que surgiram. Por exemplo, eu lembro do Clébio Damas, quando ele era do BookTube. Eu não conheci ele por conta do canal, né? Ele era da mesma cidade que eu. Então eu conheci ele pequeno. Ele cresceu, virou adolescente, criou um canal e tal, um canal literário. Eu comecei a acompanhar. Às vezes que a gente se viu, ele sempre falava, cria um canal literário. Funciona. Só que hoje ele não tem um canal literário. O canal dele aí é sobre outra coisa, talvez você deve conhecer. E eu fiquei feliz que o BookTube cresceu, muitas pessoas novas surgiram, outras pessoas foram aparecendo, né? E tomando visibilidade. Eu acho muito interessante essa coisa do BookTube crescer bastante aqui no Brasil, porque a gente sabe que é um país que não lê, é um país que o pessoal não curte. Então esse nicho aqui, que a gente se conhece, né? Que a gente cria conteúdo e tal, a gente sabe que é um nicho muito pequeno, diferentemente lá de fora. Por isso que a gente vê tantos booktubers lá fora, com um número imenso de inscritos e visualizações, porque lá fora a cultura é outra, né? Outra curiosidade, um fato literário aí é que eu voltei a ler em 2012, até comentei aí atrás, eu tinha começado em 2008, 2009, depois parei, e aí eu voltei com tudo em 2012, comecei a ler alguns livros. Eu lembro que eu li um livro da J.K. Rowling, que foi Morte Súbita, foi uma experiência péssima, não gostei do livro. Mas depois eu comecei a ler outros, e aí me veio essa vontade de colecionar, de ter livros em casa guardados pra eu ler futuramente e ter uma estante assim. E na época eu tinha esses livros, mas eu nem tinha estante, eu colocava numa prateleira, eu amontoava numa mesa. E aí depois, há pouco tempo atrás, que eu fui ter uma estante, que acho que foi na pandemia que eu comprei, porque eu falei, mano, não dá mais, eu tenho que ter uma estante pra guardar esses livros. O meu primeiro livro do Stephen King que eu li foi O Cemitério. Foi um livro, como eu falei, eu li na faculdade, na biblioteca que tinha lá, e eu pegava bastante livro. Tinha bastante livro do Stephen King lá, eu lembro. E eu curtia bastante, então foi assim, a primeira experiência que eu tive que eu amei. Porque no passado, muitos anos atrás, eu tinha um certo receio, um medinho do Stephen King. Eu, tipo, não curtia muito ele, porque eu falava, mano, sei lá, esse cara escreve umas coisas muito assustadoras. Mas na época eu não curtia tanto thriller, tanto terror, e eu acabei me apaixonando bastante. O meu livro favorito da vida, assim, eu vou ter que falar 2 livros, porque um só não dá. Um livro favorito que me marcou bastante é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, como eu já falei pra vocês aqui. Quem acompanha os vídeos do canal sabe que eu já falei desse livro. E um outro livro que eu sempre menciono aqui pra galera, eu sempre indico, é o livro do Apanhador no Campo de Centeio, que acabei conhecendo ano passado e virou um dos meus favoritos. Então esses 2 são os meus livros, assim, da vida que me marcaram bastante. Agora, o meu favorito do Stephen King é A Espera de um Milagre.
Antes era O Cemitério, mas ano passado eu fui ler Espera de um Milagre e eu achei, assim, incrível. Um livro que todo mundo deveria ler, um livro que mexe. Eu acho que pra mim um livro bom tem que ser um livro que mexe bastante, que te emociona, que te deixa, que faz praticamente você chorar. E A Espera de um Milagre foi um livro que eu tive essa experiência e foi incrível. Outro fato curioso, literário, é de alguns livros perturbadores pra mim, que eu acho que são perturbadores, que eu tive experiência e fiquei assim, bem assustado, digamos assim. Foram livros que eu li e não esqueci, tive sonhos, pesadelo, e que foi A Estrada da Noite, do Joe Hill, é filho do Stephen King, O Homem de Amarelo e O Demonologista. Foram os 3 livros que eu li que eu fiquei bem, me senti perturbado, sabe? Sonhei à noite. O meu gênero favorito é thriller. Eu comecei a ler, desde quando eu comecei a ler Stephen King e Neil Gaiman, foi aí que eu me encontrei bastante nesse gênero. Um gênero que me envolve, que me prende, que eu fico pensando, que eu fico matutando, sabe? Eu gosto de leitura assim, que eu fico tentando desvendar algum mistério. A Agatha Christie, quando eu lia, era a mesma coisa, sabe? E aí eu comecei a ler vários outros. Os livros do Stephen King, os livros do Neil Gaiman, que tem bastante fantasia com thriller. Eu li os livros da Gillian Flynn, que pra mim é uma grande referência para thrillers agora, dessa época. A minha adaptação literária favorita é do livro A Garota no Trem. Pasme aí você, mas foi um livro que eu li muito rápido. Foi uma escrita muito boa, sabe? Dos pontos de vistas, né? Cada capítulo é um ponto de vista, e aí você começa a juntar as peças. A leitura foi muito boa, e eu achei a adaptação muito boa, mesmo a história não tendo sido gravada em Londres, porque no livro é em Londres que acontece, e no filme é nos Estados Unidos. Tirando isso, eu gostei muito do livro. Eu tentei ler Corte de Rosas e Espinhos, Corte de Espinhos e Rosas, não sei como é a ordem, mas eu não consegui, sabe? Tipo, eu li, acho que em 2016, eu comprei o livro, o primeiro, e eu tentei ler, mas foi uma experiência que não deu certo pra mim. Eu não gostei mesmo da história, e depois eu desisti, nem terminei, e até dei pra uma amiga minha esse livro, porque foi uma história, um livro que, sei lá, não me agradou, sabe? E eu tenho deixado de curtir livros que tenham essa temática. O meu livro de romance favorito se tornou agora esse ano, porque antes era da Evelyn Hugo e hoje é Amores Verdadeiros. Foi um livro que eu gostei muito. Não me pergunte por quê, mas acho que a história me envolveu bastante. Eu acabei mergulhando bastante na vida dos personagens. Eu achei a trama muito legal. Então, Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins, hoje é o meu livro de romance favorito. Uma curiosidade, um fato literário sobre mim também é que eu não consigo manter o Scooby atualizado. O meu Scooby é uma bagunça. Tem uma quantidade de livros lidos ali que não é a mesma coisa com a minha vida real. Tipo, eu leio mais do que tem lá. Eu não consigo, tipo, ler um livro e colocar lá. Li. Esses dias eu tava até tentando, às vezes vira e mexe eu entro lá e acabo colocando um monte de livro que eu já li. Mas é um problema que eu tenho, não consigo atualizar, de verdade. É um problema que eu preciso organizar mesmo, resolver pra deixar lá numa rede social. Porque às vezes tem livros que eu leio e eu esqueci de ler, ou às vezes preciso dar uma dica, quero dar uma dica pra alguém, mas já até esqueci. Então é bom a gente ter esse histórico de leitura, né? Outra coisa, não consigo gostar de livro autoajuda. Por mais que eu tenha lido bastante lá no passado, eu não gosto. Eu tento às vezes, eu falo, esse livro, deixa eu ver sobre o que se fala esse livro. Eu leio e depois eu acabo abandonando, porque são coisas que eu sinto que é muito óbvio. As coisas explicadas em autoajuda é muito óbvio. E uma outra questão que eu vejo também é que se fosse realmente uma coisa muito eficiente, quantos leitores não teriam a vida mudada por causa daquele livro autoajuda, sabe? O livro autoajuda, ele não se torna um best-seller, não vai para as vitrines, não se torna o mais vendido porque ele funciona. É porque as pessoas têm curiosidade de ler e tentam, não é porque as vidas foram mudadas, sabe? É isso que eu vejo, porque eu já li vários, e eu olho e falo, gente, isso é óbvio. Ou por outro lado, a pessoa fala uma experiência de vida dela que funcionou pra ela. Vai funcionar pra ela, mas não quer dizer que vai funcionar pra todo mundo. As pessoas têm vidas diferentes, sabe? Isso eu acabei notando depois que eu li o livro chamado Milagre da Manhã, que você deve conhecer aí. Não é um livro difícil de conhecer. E que eu olhava e falava, gente, acordar 5 horas da manhã, dar sucesso pra todo mundo, não é bem isso. E o livro fala praticamente sobre isso, que pra você ter sucesso na vida, você tem que acordar 5 horas da manhã.
Mas não é assim que funciona, sabe? Entre outros casos, sabe? Mas eu gosto de ler livros que pareçam ser autoajuda, mas não são. Mas são escritos por psicólogos, por profissionais. Aí eu dou crédito, assim, sabe? Eu gosto de ler um livro de um psicólogo porque ele trabalha com aquilo, ele fala sobre comportamento, sobre crescimento pessoal, algo parecido, aí eu leio. Outra curiosidade, um fato literário que já, isso aí é um clichê para todo leitor, é uma coisa que acontece, que eu acho que acontece com todo mundo, eu entro em toda livraria que eu vejo, igual o cachorro quando tem a porta da igreja tá aberta e ele entra, é mais ou menos isso. Eu gosto muito de entrar em qualquer livraria que eu vou, em os lugares que eu viajo. Até aqui perto de casa eu vou no shopping, toda vez que eu vou no shopping eu vou na livraria pra ver os livros. Não compro nenhum, eu olho os preços lá e anoto algum livro que eu achei interessante e aí eu compro na Amazon porque eu sou esperto. Um outro fato literário sobre mim, eu não fixo muito num gênero literário, sabe? Eu não, por mais que eu goste muito de thriller, eu não leio só thriller, eu não compro só thriller. Então por isso que quando você vê aqui nos vídeos, os vídeos de unboxing ou de book haul ou algo parecido, é muito aleatório, porque o meu gosto ele é sim muito eclético. Eu gosto muito de ler o que as pessoas estão falando muito. Então às vezes é um romance, às vezes é um thriller, às vezes é uma fantasia. Nem todos eu acabo gostando, nem todos viram uma experiência muito boa. Mas alguns funcionaram pra mim. Por exemplo, os livros da Taylor Jenkins, que são muito hypados, muitas pessoas falam bem, foram livros que eu decidi ler por causa do hype e que deu muito certo. Eu gostei de todos que eu li. Agora outros de fantasia, por exemplo, a Kotar, como eu falei, não gostei, não funcionou. Então eu gosto muito de experimentar as leituras e conhecer o que tá rolando muito, mesmo que eu goste, mesmo que eu curta muito o estilo de thriller. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado. Esses foram os fatos literários aqui sobre mim, sobre o canal. Se você tem algo a dizer sobre esse vídeo, sobre algum fato que eu comentei aqui, você fala aqui embaixo que a gente continua conversando, tá bom? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!